Glória a Jesus. Eu passei que eu não estou. Não, mas está tudo bem. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Questão da oferta nós deixamos para o último louvor. Tá? Atos capítulo 3. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde um homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão: povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? E disse-lhe: por que olham para nós como se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo em seu lugar, exigiram que um assassino fosse liberto, mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Glória a Deus. Graças te damos, ó Deus, por estarmos mais uma vez reunidos como igreja, adorando ao nosso Deus, exaltando, bendizendo ao Senhor. Querido Deus, queremos também agradecer pela liberdade que temos de ler a Tua Palavra, Senhor, de meditar na Tua Palavra, Senhor, de juntos, Senhor Deus, como comunidade, Senhor Deus, desfrutarmos daquilo que é o alimento espiritual que o Senhor tem preparado para a Tua igreja, para o Teu povo. Prepara o coração de cada um para recebê-la nesta noite. Aqueles, ó Deus, que terão acesso a essa mensagem, meu Deus, que o Senhor possa trabalhar no coração, para que ela possa encontrar, Senhor Deus, um bom lugar, uma boa aceitação, que o Senhor possa trabalhar na mente para que haja compreensão. Usa-me, Senhor, com graça, com poder para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, nós estamos diante de uma experiência
relatada na palavra do Senhor, vivida por dois servos de Deus. E eu gostaria de começar a falar sobre essa experiência, trazendo aqui uma aplicação para a nossa vida espiritual. Aqui diz que por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Era o horário comum para que o povo subisse ao templo para orar às 3 horas da tarde. E eles então foram exatamente nesse horário para orar. A versão revista e corrigida diz que Pedro e João subiam juntos à hora da oração, a 9ª. E eu gostaria de chamar a atenção para essa expressão que Pedro e João subiam juntos. É lógico que eles estavam juntos porque eles estavam um com o outro caminhando em direção ao templo, à hora da oração. Mas essa palavra junto aqui expressa não somente a questão física de um relacionamento físico deles, mas de um ajuntamento espiritual. Na verdade, eles estavam ligados, eles estavam juntos, eles estavam ligados pelo mesmo Espírito. Eles receberam o Espírito de Deus que foi derramado sobre a igreja do Senhor no dia de Pentecoste. Esse Espírito foi derramado para ficar com a igreja, e eles, como membro da igreja, do corpo de Cristo, eles estavam unidos, ligados pelo mesmo Espírito. Então eles estavam numa mesma comunhão, subindo juntos numa comunhão para buscar o Senhor. E assim o Senhor espera que cada servo de Deus possa buscar viver um relacionamento sincero de cristãos, de compreensão de que nós fazemos parte de um povo separado, que nós fazemos parte de uma igreja, não de uma igreja de uma denominação, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, e que nós somos unidos pelo mesmo Espírito que em nós passou a habitar no dia que nós fomos alcançados pela graça de Deus, declaramos arrependidos a fé em Cristo Jesus, confessando os nossos pecados. O Espírito Santo veio morar em nós, e esse Espírito Santo nos colocou no corpo de Cristo e nos fez então membros do corpo de Cristo. E agora nós precisamos viver nessa unidade, nessa comunhão, nessa consciência de que nós precisamos estar juntos para realizarmos a obra que Deus espera de nós como servos do Senhor, para glorificar o nome dEle. Tudo que o Senhor espera é que as nossas ações, aonde nós estivermos, possa levar as pessoas a glorificar o nome do Senhor Jesus. Interessante que o Senhor, Ele não depende de multidão para operar. Aqui era apenas 2. Nós estamos numa luta com relação a essa dificuldade nossa nesse início de caminhada, né? Somos um grupo pequeno, mas nós precisamos ter a convicção e a consciência de que nós fomos chamados, escolhidos por Deus, para nós realizarmos a obra do Senhor. E o Senhor não depende de número para que a obra dele seja realizada. Se nós estivermos unidos no mesmo Espírito, no mesmo propósito, numa mesma fé, nós vamos servir ao Senhor e Ele vai operar poderosamente. Veja bem, nós fomos ali no hospital na quarta-feira, eram 3 pessoas, poderia ter sido 2. O Senhor iria operar do mesmo jeito. E às vezes nós temos essa dificuldade, nós estamos sempre esperando alguém mais para juntar-se a nós, para nós realizarmos aquilo que Deus espera de nós.
Se nós tivéssemos então rendido à limitação nossa e não tivéssemos ido no hospital para fazermos a visita, aquelas tantas pessoas que nós visitamos ali, quantas pessoas necessitadas, quantas pessoas carentes, pessoas que estavam ali há 9 dias internadas sem ter contato com o seu parente, sem receber uma visita de um parente, e nós chegamos ali para levar uma palavra, para levar uma oração, pessoas às vezes sem esperança nenhuma, mas que de repente o Senhor nos enviou ali, e nós podemos aqui compartilhar com os irmãos a experiência que foi nós orando aqui com aquelas pessoas. Aquela mulher que pôde dizer para nós, quebrantada, que o que ela mais queria era, estava sentindo falta desse aconchego, de sentir que ela não estava ali sozinha, mas que tinha alguém que se importava. Meus irmãos, nós precisamos realizar a obra do Senhor, a obra de cristão, mesmo que a gente enfrente as nossas oposições, porque elas aparecem, e como aparecem. Meus irmãos, veja bem, eu tenho andado esses dias com essa mensagem no bolso. Por quê? Porque de repente você encontra com alguém na rua e é uma oportunidade para você deixar uma palavra de Deus no coração daquela pessoa. Nós precisamos pensar como nós podemos ser instrumento na mão de Deus. Onde nós estivermos, na nossa rua, entre os nossos colegas de trabalho, entre os nossos familiares, de alguma maneira Deus quer nos usar, e nós não podemos nos render às nossas limitações. É Deus quem nos envia e é Deus quem nos capacita. Eles subiram à hora da oração e de repente eles encontraram um homem que era aleijado desde a nascença e estava sendo carregado. Todos os dias alguém levava aquele homem para colocar na porta do templo para que ele pudesse receber alguma esmola. Era um mendigo. A condição física dele o levou a viver uma vida de mendicância, e ele tinha que ficar ali à porta do templo esperando alguém que pudesse se compadecer e dar alguma esmola. De repente Pedro e João está entrando, ele percebe e ele pede então dinheiro, pediu a eles dinheiro. Meus irmãos, quantas pessoas estão vivendo uma situação difícil, precisando de socorro, muitas pessoas. E eu quero aqui falar daqueles que estão numa situação pior do que esse homem paralítico, porque esse homem estava nessa situação devido ao seu nascimento, nasceu naquela condição, e aquilo levou ele a viver aquela vida daquele jeito. Mas quantas pessoas nós encontramos na rua que está escravizado pelas drogas? Quantas pessoas já te parou na rua pedindo um dinheiro? E às vezes pede um dinheiro pedindo para comprar algo para comer. E muitas das vezes nem é para isso de fato. Muitas vezes estão pedindo dinheiro para sustentar um vício que eles não conseguem sair dele. Tamanha a escravidão que as pessoas se encontram nos nossos dias. Quantas pessoas numa situação triste.
E elas estão ali naquela situação, e o Senhor, muitas dessas pessoas, são pessoas que o Senhor quer alcançá-los, que o Senhor quer levar uma bênção, e que o Senhor quer usar as nossas vidas para levar alguma coisa. Recentemente eu estava caminhando e encontrei com uma pessoa presa no vício das drogas. Eu estava com esse folhetim, com um folhetim sem ser esse. Eu tirei e entreguei para ele. E assim a gente tem que ir fazendo alguma coisa para ajudar os necessitados. Dinheiro Pedro e João não tinham. Que coisa! Os apóstolos de Jesus não tinham dinheiro, diferente dos apóstolos dos dias atuais. Os apóstolos dos nossos dias, esses têm dinheiro. Geralmente aqueles que são os apóstolos dos dias de hoje são os apóstolos que andam no carrão, que tem uma mansão. Se não tem, vai chegar lá. Alguns andam de avião para lá e para cá, os apóstolos, mas os apóstolos de Jesus eram pessoas simples como nós, condição financeira nenhuma, mas eles tinham algo que nós podemos ter também: a bênção para levar ao necessitado. E Pedro e João dizem assim: não é para nós não temos o que você está esperando receber, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem recebeu muito mais do que ele esperava. Ele esperava receber uma esmola, mas ele recebeu mais do que isso. Meus irmãos, já pensou o que Deus pode fazer através da nossa vida com o necessitado, que às vezes vem até nós esperando receber uma esmola, alguma coisa para que ele possa continuar com aquela mesma vida, sustentando aquela mesma vida, e de repente o Senhor nos usa com uma palavra de poder, com um bom conselho, com a palavra de Deus, na autoridade. E Jesus opera na vida dessas pessoas, e de repente elas entendem que elas precisam e podem sair da situação que se encontram, sair do fundo do poço. Tem pessoas que estão no fundo do poço que já perderam a esperança de viver. Quem vai levar a mensagem da esperança para essas pessoas? O Senhor está dizendo que o Senhor nos chamou para levar a mensagem de esperança para essas pessoas, para dizer: ainda há esperança, Jesus pode mudar, Jesus pode transformar, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode tirar do fundo do poço. Mas é preciso crer, é preciso ter fé. E de repente aquele homem recebeu uma bênção. O Senhor operou na autoridade daqueles apóstolos, na autoridade do nome de Jesus, porque não é o meu nome nem o seu nome, não é o nosso nome. Nós não precisamos pensar, às vezes nós pensamos assim: mas como é que eu vou fazer para ajudar a pessoa na situação dessa? Porque quando eu penso assim, eu estou olhando para o meu nome, e o meu nome, no meu nome eu não consigo fazer nada para mudar a história de ninguém, mas no nome de Jesus, esse nome é acima de todos os nomes. No nome de Jesus as cadeias se quebram, no nome de Jesus os espíritos imundos se batem em retirada, no nome de Jesus a história do homem perdido muda. É no nome de Jesus.
Nós precisamos ter essa autoridade para dizer no nome de Jesus e profetizar a bênção, profetizar a saída para as pessoas que estão numa situação difícil. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou. Olha que coisa interessante que nós aprendemos aqui, que às vezes não basta apenas nós darmos uma palavra, é preciso também às vezes estender a mão. Às vezes as pessoas precisam de que nós possamos estender as mãos para ajudá-la e ajudá-la a entender que no nome de Jesus o milagre já aconteceu e que ela precisa agora tomar posse da bênção, da vitória. Já tinha acontecido. No nome de Jesus o milagre acontece, mas Pedro pega na mão e ajuda aquele homem a se levantar. Quantas pessoas estão precisando da nossa ajuda? Nós precisamos fazer um trabalho de assistência, de visita, irmão. As pessoas estão ficando, elas precisam de ir. As pessoas estão precisando da nossa ajuda, de estender as mãos. E Pedro então o ajudou a levantar-se. E no mesmo instante, aquele homem recebeu um grande milagre. Os pés se firmaram e ele foi fortalecido. Que coisa maravilhosa aconteceu na vida daquele homem. Olha, os pés, ele era aleijado. Por que ele era aleijado? Ele tinha que ser carregado. Ele era carregado. Tem pessoas que são carregadas. Tem pessoas que acostumaram com a vida espiritual tão medíocre que são carregadas para lá e para cá, não conseguem caminhar espiritualmente, não se firma espiritualmente, precisa de uma operação de Deus. Tem muitas pessoas espiritualmente aleijadas, dependendo de ser carregadas. Enquanto o nome de Jesus e o Evangelho e ser cristão, quando nós temos um encontro com Cristo, uma maturidade cristã, verdadeiramente um encontro com Cristo que de fato nos salvou, nós não dependemos de ser carregados por ninguém mais, porque o Senhor nos colocou de pé para caminhar no caminho da vida. No caminho da vida. E não há desculpa para nós ficarmos para trás. Sabe por quê? Porque Ele já nos curou. Ele já nos curou. E aquele homem, agora percebendo que algo aconteceu, ele podia agora andar, caminhar. Ele caminhou, ele saltou, louvando a Deus. Imagina a alegria desse homem. Esperava só receber uma esmola. E de repente agora ele salta de alegria, ele caminha, ele entra para dentro do templo, onde ele não podia entrar devido à condição dele. E agora ele entra para dentro do templo, louvando e glorificando a Deus. Agora, esse homem que era conhecido como aquele que era um mendigo que ficava à porta do templo, talvez anos e anos, agora a sociedade olha para ele e vê que aconteceu um milagre. Mas não é isso que acontece, não é isso que Cristo faz na vida de tantos. Quantas pessoas foram libertas das drogas, dos vícios? Quantas pessoas tiveram uma vida transformada, que a sociedade conheceu muito bem a história antiga, e que olha e fala assim: olha, aquela
pessoa teve uma vida mudada, transformada. Isso glorifica o nome do Senhor. Quem dera! E eu creio que nós vamos ver muitas pessoas entrando aqui, tendo a vida transformada para a honra e glória do nome do Senhor, para glorificar o Senhor, para ser testemunho dessa cidade, daquilo que Jesus ainda faz, porque Ele ainda é. Jesus é o mesmo. Jesus opera ainda hoje. O Senhor da vida foi crucificado, mas Ele ressuscitou. O Senhor da vida deu condição a esse paralítico de andar. Por quê? Porque Ele depositou, por causa da autoridade, o nome desse Senhor da vida, que é Jesus. Que coisa maravilhosa! Todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos e admirados. Só que algo aconteceu nesse milagre. O povo, ao ver que esse mendigo teve a sua vida mudada, foi completamente curado pela oração desses dois servos de Deus, eles começaram a olhar para Pedro e para João com um olhar diferente. Eles começaram a pensar: esses dois aí é poderoso mesmo. E Pedro tem discernimento daquilo que estava passando na cabeça deles. Pedro tem discernimento. E aí Pedro faz uma coisa que todo servo de Deus precisa fazer quando é usado na mão de Deus. Quando você é usado na mão do Senhor e Deus opera um milagre, não permita que a glória seja para você, porque não é. Nós somos apenas um vaso. E glória a Deus, porque nós somos um vaso. A Bíblia diz que na mesma casa há vaso de honra e vaso de desonra. Que bom quando nós somos vasos de honra. É verdade? Para glorificar o nome do Senhor. E Pedro, sim, esse era um vaso de honra. Ele não permitiu que a glória fosse para ele, nem para João. E ele vai dizer assim: vocês estão admirados com o que vocês viram? Vocês estão pensando que o que foi feito aqui foi feito pelo nosso próprio poder? Vocês estão pensando que é pelo fato de nós termos uma vida tão devotada a Deus? Porque as pessoas iam falar assim: esses aí são santos mesmo. Olha como é que Deus opera. Mas eles deixaram claro que o poder agora não é de Deus. De Deus. Na geração que nós vivemos, quantas pessoas estão procurando se promover? E às vezes, quando Deus, pela misericórdia, usa alguém para operar um milagre, muitas das vezes ele percebe que as pessoas estão direcionando o olhar para eles, colocando nele a esperança, depositando a glória no ministério, naquela pessoa. Mas quando a pessoa de fato é um servo de Deus, é um vaso de honra, ele não permite que a glória seja mudada. Só tem um que merece ser glorificado. Só um homem merece a glória. Esse homem se chama Jesus, o homem perfeito, o Salvador, o Deus encarnado. Esse é o único que a igreja precisa exaltar.
Quantas instituições, quantas denominações começam a trazer a glória para a placa? Prega-se muito mais a placa do que o evangelho genuíno, do que o nome de Jesus. E quando isso acontece, a glória começa a ser para a instituição, para a placa, para a denominação religiosa. Mas Pedro procura desviar o olhar deles e vai dizer: foi pela fé no nome de Jesus que esse homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Nós não anunciamos nenhum outro pelo qual a igreja, o cristão, deva depositar sua fé. Na hora das suas angústias, na hora das lutas, quantas pessoas, quantos cristãos ensinados erradamente depositam a sua fé em outro nome? Na hora que precisa de um socorro, deposita a sua fé em outro nome, não o nome de Jesus. Mas a igreja apostólica é aquela que aponta a fé para o único nome, o nome de Jesus. Não existe outro pelo qual o cristão deva colocar e depositar a sua fé. Aquele que quer ter sua vida mudada e salva e transformada e com a vida segura quando partir desse mundo para um lugar melhor, precisa depositar sua fé unicamente em Cristo Jesus. Ah, mas eu tenho a fé em Cristo Jesus, mas também eu deposito a fé na mãe dele. Está errado. Ah, eu tenho a fé em Cristo Jesus, mas também eu tenho a fé no São Pedro. São Pedro aqui, ó, que operou, que Deus usou aqui para operar um milagre. Está errado. Pedro diz que não é o meu poder, não é o meu poder, não é a minha santidade, é o nome de Jesus. A menos que o cristão deposite a sua fé unicamente em Cristo, ele corre um sério risco de ser rejeitado no fim. Por isso, como igreja do Senhor, como igreja bíblica, nós só temos um nome para anunciar: Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória e o louvor. Que Deus nos abençoe para levar esse nome adiante aos necessitados, com graça, com poder, com autoridade. Nós vamos cantar um louvor agora. Quem tiver uma oferta para entregar, esse é o momento.